Olá, pessoal! Aqui é a Petrina do Carmo e hoje vou compartilhar com vocês mais uma história do nosso quadro Entre o Romance e o Caos. A história que vou contar hoje aconteceu com Juliana, de Florianópolis. Como sempre, o nome foi alterado a pedido da pessoa. Ele prometeu que nunca existiram segredos entre nós. Então, por que encontrei esse nome, Marina, gravado no interior do relógio que me deu de presente? E por quê, quando confrontei Eduardo sobre isso, vi pela primeira vez aquele olhar de pânico em seus olhos? Juliana encarava a tela do celular, o dedo hesitando sobre a opção de enviar. A mensagem para sua melhor amiga resumia o caos em que sua mente havia se transformado nas últimas 24 horas. Ela apagou o texto, respirou fundo e guardou o telefone. Algumas perguntas eram difíceis demais para serem feitas, mesmo depois de quase um ano de relacionamento. Mas como chegamos a esse ponto? Para entender essa história, precisamos voltar ao começo. Juliana tinha 32 anos e trabalhava como arquiteta em um escritório renomado no centro de Florianópolis. Nascida e criada na Ilha da Magia, como carinhosamente os locais chamam a cidade, ela era filha única de pais professores universitários e havia crescido respirando a atmosfera cultural e vibrante da capital catarinense. Com seus cabelos castanhos ondulados que alcançavam o meio das costas, olhos cor de mel e um sorriso contido que escondia uma desconfiança adquirida a duras penas, Juliana carregava as cicatrizes invisíveis de quem teve o coração partido da pior maneira possível. Nunca mais havia prometido a si mesma 2 anos antes, após descobrir que seu noivo mantinha uma segunda família em Joinville. Nunca mais entrego meu coração tão facilmente. O inverno em Florianópolis pode ser rigoroso, com o vento sul cortante que os locais temem, trazendo a umidade e o frio do oceano. Foi em uma dessas tardes cinzentas de julho que Juliana decidiu se abrigar em uma pequena cafeteria no bairro Santo Antônio de Lisboa, um dos mais charmosos redutos históricos da cidade. O café açoriano, com suas paredes de pedra e vista para a Bahia Norte, era um refúgio perfeito para tardes assim. Tinha acabado de fazer seu pedido quando o celular vibrou. Era uma notificação de um aplicativo de relacionamentos que ela mal usava mais. Uma coincidência estranha. O sistema informava que alguém com 98% de compatibilidade estava extremamente próximo dela naquele exato momento. Juliana rolou os olhos e guardou o telefone. Algoritmos idiotas, pensou. Com licença, todos os lugares estão ocupados. Você se importaria se eu dividisse a mesa? Uma voz grave e melodiosa a fez erguer a cabeça. Ali estava um homem alto, de barba aparada, olhos verdes intensos e sorriso gentil. Vestia um suéter azul marinho e carregava uma pasta de couro que parecia ter histórias para contar. Claro, fique à vontade, respondeu Juliana, indicando a cadeira vazia à sua frente, voltando imediatamente para seu livro, uma armadura contra conversas indesejadas. Obrigado! Sou Eduardo, por sinal, ele se apresentou enquanto se acomodava. Juliana, ela respondeu com um sorriso educado antes de voltar a atenção para o livro. Eduardo pediu um café expresso e abriu seu laptop. Trabalhava concentrado, mas de tempos em tempos, Juliana notava que ele a observava quando achava que ela não estava percebendo. Foi quando ele fechou repentinamente o computador e tocou no bracelete prateado que usava no pulso direito, um gesto que, mais tarde, ela descobriria ser um hábito nervoso. Isso vai soar estranho, ele começou. Mas esse livro que você está lendo é do Gabriel Garcia Marques, não é? O Amor nos Tempos do Cólera? Juliana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Sim, é. Você já leu? Na verdade, é uma coincidência assustadora. Eduardo sorriu nervosamente.
Terminei de reler ontem à noite. Pela terceira vez. Ele fez uma pausa, como se decidindo se deveria continuar. Aquela espera de Florentino Ariza por Fermina Daza. 53 anos, 7 meses e 11 dias. Incluindo as noites, completou Juliana, agora também sorrindo. Você realmente leu. Sabe o que é mais estranho? Ele continuou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Eu raramente venho a esse lado da ilha. Moro e trabalho no centro. Mas hoje tive uma consulta cancelada de última hora e, sem motivo aparente, decidi dirigir até aqui, como se algo me puxasse. Você acredita em destino, Juliana? A pergunta pairou no ar, não dita, mas sentida. A partir daquela tarde, a coincidência literária deu início a uma conversa que fluiu por horas, passando pela literatura latino-americana, arquitetura colonial portuguesa presente na ilha, até descobrirem que Eduardo era médico cardiologista no hospital universitário, o mesmo onde o pai de Juliana dava aulas na faculdade de medicina. Agora entendi por que seu rosto me parecia familiar, exclamou Juliana. Você deve ter sido aluno do meu pai, professor Carlos Mendes. O rosto de Eduardo empalideceu visivelmente. O professor Mendes, seu pai? Ele fez uma pausa, recuperando-se rapidamente. Sim, foi meu orientador durante a residência. Um dos melhores profissionais que já conheci. Seus dedos tamborilaram nervosamente na mesa. Uma coincidência e tanto, não? Coincidência demais? Juliana se perguntou. Quando perceberam, 3 horas haviam se passado e a tempestade lá fora tinha dado uma trégua. Trocaram números de telefone e, com a desculpa de continuar a discussão sobre literatura realista mágica, marcaram de se encontrar no mesmo café na semana seguinte. Os encontros no café açoriano tornaram-se uma rotina semanal. Juliana, que anteriormente se dedicava quase exclusivamente ao trabalho, agora se pegava esperando ansiosamente pelas quartas-feiras. Eduardo era diferente dos homens que havia conhecido antes. Culto sem ser pretensioso, confiante sem ser arrogante, e com uma capacidade de escuta que a fazia sentir-se verdadeiramente valorizada. Mas havia momentos estranhos, como quando Eduardo recebeu uma ligação durante seu quarto encontro, empalideceu ao ver o número e saiu apressadamente para atender longe dela. Ou quando, em uma conversa casual sobre bairros da cidade, ele demonstrou conhecer curiosamente bem o condomínio onde ela morava, apesar de nunca ter mencionado visitá-lo antes. Você está ficando paranoica, dizia sua amiga Fernanda. Nem todo homem é como Rafael. Dá uma chance ao médico Bitão. Após um mês de encontros no café, Eduardo finalmente a convidou para jantar no Ribeirão da Ilha, um dos bairros mais tradicionais de Florianópolis. Durante o jantar, quando brindavam com taças de vinho sob o céu estrelado, ele deixou escapar. Você ficaria surpresa com quantas vezes passei em frente ao seu escritório antes de criarmos coragem para falar com você naquele café. O coração de Juliana gelou. Como assim? Você me conhecia antes? Eduardo engasgou com o vinho, claramente arrependido do que havia dito. Não, me expressei mal. Quis dizer que depois que nos conhecemos, percebi que seu escritório fica no caminho do hospital. Devo ter passado por você várias vezes sem saber. A explicação fazia sentido, mas algo na voz dele soou falso. Ainda assim, o jantar terminou com um beijo que fez Juliana questionar todas as suas promessas de nunca mais se apaixonar. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Por um lado, Eduardo era tudo que Juliana poderia desejar. Atencioso, respeitoso, inteligente. O professor Mendes adorou reencontrar seu ex-aluno agora como namorado da filha, embora em algumas ocasiões Juliana tenha notado olhares estranhos entre os dois, como se compartilhassem um segredo.
E havia aquele bracelete prateado que Eduardo nunca tirava, mesmo para dormir. Quando questionado, ele apenas dizia que era um amuleto de proteção que ganhara há muito tempo. Foi durante uma festa na casa de amigos, 6 meses após se conhecerem, que o mistério começou a se desenrolar. Eduardo havia ido buscar bebidas quando uma médica residente, ligeiramente alterada pelo álcool, aproximou-se de Juliana. Então você é a famosa Juliana, disse a mulher, estudando-a com interesse. Eduardo realmente conseguiu, hein? Depois de tudo. Desculpe, não estou entendendo, respondeu Juliana, confusa. Oh, a mulher pareceu perceber que havia falado demais. Nada, ignore. Só estou feliz que ele tenha seguido em frente depois da Marina. Marina? O nome caiu como uma bomba. Eduardo nunca havia mencionado ninguém chamado Marina. A conversa foi interrompida pelo retorno de Eduardo, que, percebendo a tensão no ar, rapidamente levou Juliana para o outro lado da sala. Quem é Marina? Juliana perguntou mais tarde durante o trajeto para casa. Eduardo freou bruscamente, estacionando o carro na beira da estrada. Sua respiração acelerou visivelmente. Onde você ouviu esse nome? Perguntou, com uma intensidade que assustou Juliana. Na festa, uma médica mencionou. Eduardo, o que está acontecendo? Ele fechou os olhos por alguns segundos, como se reunisse coragem. Marina era minha noiva, finalmente admitiu. Ela não está mais entre nós. A revelação foi como um soco no estômago. Não era apenas a informação em si, mas a forma como Eduardo havia escondido algo tão significativo por tanto tempo. Por que nunca me contou sobre ela? Porque ainda dói demais, ele respondeu, sua voz quebrando. E porque tinha medo de que você me visse diferente se soubesse. Aquela noite foi a primeira grande crise no relacionamento deles. Juliana precisou de tempo para processar não apenas a história de Eduardo. Sua noiva havia falecido 3 anos antes devido a um tumor cerebral agressivo, mas principalmente o fato de que ele havia ocultado algo tão importante. A confiança, já uma questão delicada para Juliana depois de seu relacionamento anterior, ficou abalada. Durante semanas, ela se pegou questionando o que mais Eduardo poderia estar escondendo. Seria apenas o luto não processado? Ou havia algo mais? Foi então que, no aniversário de 8 meses de namoro, Eduardo a presenteou com um relógio antigo de bolso, uma peça de família, segundo ele. Para que você sempre saiba que meu tempo é seu, disse romanticamente. Aquela noite, enquanto Eduardo dormia, a curiosidade levou Juliana a examinar o relógio mais de perto. Girando-o em suas mãos, notou algo gravado na parte interna da tampa. Para minha Marina, tempo é o que temos menos. E o mundo de Juliana desabou. Por quê? Porque Eduardo daria a ela um presente claramente destinado à sua falecida noiva. Era uma forma doentia de substituição? Ou pior, seria tudo uma mentira elaborada? E assim voltamos ao início da nossa história, com Juliana encarando o celular, dividida entre confrontar Eduardo ou fugir daquele relacionamento antes que se machucasse ainda mais. Quando Eduardo chegou ao apartamento dela na manhã seguinte, encontrou Juliana sentada na sala, o relógio aberto sobre a mesa de centro. Precisamos conversar, ela disse simplesmente. O rosto dele empalideceu ao ver o relógio. Juliana, eu posso explicar. Espero que sim, porque neste momento estou questionando tudo o que vivemos juntos. Eduardo sentou-se pesadamente no sofá. Marina está viva, confessou finalmente. O quê? A revelação era ainda pior do que Juliana imaginava. Ela não morreu de tumor cerebral. Isso foi uma meia-verdade. Marina está em coma há quase 4 anos após um acidente de carro.
Os médicos dizem que as chances de recuperação são praticamente nulas, mas eu não consigo deixá-la ir. As lágrimas escorriam pelo rosto de Eduardo enquanto ele contava toda a verdade. Como conhecera o professor Mendes, buscando uma segunda, terceira e quarta opinião sobre o caso de Marina. Como passara anos em uma espécie de limbo, visitando-a no hospital dia após dia, falando com um corpo sem resposta. Como seu terapeuta havia finalmente sugerido que ele tentasse reconstruir sua vida. Seu pai sabia que eu estava preso no passado. Quando te vi naquele café, não foi coincidência. Eu te conhecia de fotos no consultório dele. Ele havia mencionado que sua filha frequentava aquele lugar. Eduardo enxugou as lágrimas. Eu sei que é terrível. Planejei nosso primeiro encontro. Mas tudo o que aconteceu depois, nossas conversas, nossos sentimentos, foi real, Juliana. Mais real que qualquer coisa que senti em anos. Juliana estava em choque. E o relógio? Foi um presente que comprei para ela, mas nunca tive chance de entregar antes do acidente. Dei a você por quê? Ele hesitou. Porque finalmente entendi que preciso seguir em frente. Mas não consegui me desfazer da gravação. Foi covarde, eu sei. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Juliana lutava internamente. Parte dela queria expulsar Eduardo de sua vida imediatamente. Outra parte compreendia a dor por trás daquelas decisões equivocadas. Você ainda a ama? Perguntou finalmente. Amo o que tivemos. Amo a memória dela. Mas entendi que amar alguém não significa ficar preso a um fantasma. Eduardo respirou fundo. Amo você, Juliana, de um jeito diferente, novo. Um amor que escolho conscientemente todos os dias, não por obrigação ou culpa. As semanas seguintes foram difíceis. Juliana pediu um tempo para processar. Eduardo respeitou seu espaço, mas enviava diariamente uma única mensagem. Ainda estou aqui quando estiver pronta para conversar. Foi durante esse período que Juliana visitou o hospital onde Marina estava internada. Não conseguiria seguir em frente sem ver com seus próprios olhos a mulher que, mesmo em coma, tinha sido uma presença invisível em seu relacionamento. Vendo Marina, jovem, bonita mesmo após anos em uma cama de hospital, Juliana sentiu um misto de compaixão e ciúme que nunca havia experimentado antes. Na saída, encontrou a mãe de Marina, que reconheceu Juliana imediatamente. Você deve ser a Juliana, disse a senhora de cabelos grisalhos. Eduardo mencionou você nas últimas visitas. Ele ainda vem aqui toda semana. Menos do que antes, mas nunca falhou. Sabe? Ela hesitou. Fui eu quem insistiu que ele seguisse com sua vida. Marina não iria querer vê-lo definhar ao lado dela. O amor verdadeiro também sabe quando soltar, não é mesmo? Aquelas palavras ecoaram profundamente em Juliana. 3 dias depois, ela enviou uma mensagem para Eduardo. Café açoriano. Hoje, 16. Quando ele chegou, encontrou Juliana na mesma mesa onde haviam se conhecido 10 meses antes. Sobre a mesa estava o relógio. Mandei regravá-lo, disse ela, empurrando o objeto em sua direção. Eduardo abriu o relógio com mãos trêmulas. Na parte interna, abaixo da gravação original, havia um novo texto. Para Eduardo, que me ensinou que todo tempo, passado, presente e futuro importa. J. Isso significa? Significa que quero tentar, respondeu Juliana. Não será fácil. Teremos que reconstruir muita coisa, mas acho que vale a pena. Hoje, 2 anos depois, Juliana e Eduardo estão noivos. Ele continua visitando Marina ocasionalmente, agora acompanhado por Juliana. O relógio de bolso ocupa um lugar especial na estante da sala do apartamento que dividem. Um lembrete constante de que amar não significa apagar o passado,
mas construir um futuro honesto a partir dele. Em uma reviravolta que nenhum dos dois poderia prever, 3 meses atrás receberam uma notícia extraordinária. Marina havia apresentado sinais mínimos de atividade cerebral pela primeira vez em anos. Os médicos são cautelosos sobre chamar isso de despertar, mas há uma nova esperança no ar. E curiosamente, foi Juliana, com sua formação em arquitetura e seu novo interesse em design de ambientes terapêuticos, quem propôs um projeto piloto de estimulação sensorial que pode ter contribuído para essa pequena mas significativa mudança. A história de Juliana e Eduardo nos lembra que os relacionamentos raramente seguem roteiros perfeitos. Às vezes, as mentiras não são motivadas por maldade, mas por medo. E às vezes, o verdadeiro amor não é aquele que nos poupa da dor, mas o que nos ajuda a atravessar lá com honestidade. E você, conseguiria perdoar uma mentira motivada pelo amor e pela dor? Já esteve em uma situação onde precisou decidir entre proteger seu coração ou dar uma segunda chance? Conte nos comentários. E agora chegamos ao final de mais uma história aqui no Entre o Romance e o Caos. Se você também tem uma história de relacionamento que merece ser contada, não guarde só para você. Envie seu relato para meu e-mail que está na descrição para ter seu relato lido aqui no canal e deixe like, comentário e se inscreva. Quem sabe na próxima semana não é a sua história que estarei compartilhando.